Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante pra gente. Primeiro destaque, meus amigos, do nosso plantão tricolor de hoje é a respeito dessa informação que saiu no dia de ontem sobre Anderson Talisca. O pessoal lá do Paparazzo Rubro-Negro postou a informação de Jonas Stelma destacando que o Anderson Talisca foi oferecido supostamente ao Flamengo. E aí a apuração do Paparazzo Rubro-Negro com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que o clube não irá avançar em uma eventual negociação pelo jogador. Apesar da relação antiga entre Talisca e José Boto, que participou diretamente de sua contratação pelo Benfica em 2014, ao lado de Jorge Jesus, a avaliação atual é de que, diante dos altos valores envolvidos, o clube não pretende sequer tentar a contratação neste momento. Tá? A apuração aí do setorista do Flamengo no Paparazzo Rubro-Negro, Davi Azevedo. Bom, meus amigos, é isso. E aí eu quero chegar ao ponto central dessa história, né? Se para o Flamengo, que hoje tem um poderio financeiro grande, é um dos times, associação que ainda tem essa capacidade de investimento bem elevada, tá alto, né, o valor de Talisca, tá inviável para poder viabilizar um negócio, né? Imagine para a situação do Bahia. E aí eu entro no outro mérito, né? Existe a possibilidade da assinatura do pré-contrato já em janeiro. Vamos ver se a gente tem alguma novidade nesse sentido. E da vinda de graça, entre aspas, no meio do ano de 2026. E aí equilibrar, né? Botar na balança o que investido em termos salariais e o que deixa de ser investido em termos de transação. Então, levando em consideração isso, pode ser que um negócio seja viabilizado. Mas o Bahia não pretende hoje pagar 3 milhões de reais de salário para nenhum jogador. Mesmo que se tenha um apelo pelo nome de Anderson Talisca, não só com relação ao que ele ainda entrega tecnicamente em alto nível. A gente tem visto, inclusive, nesses últimos jogos, ele tendo grande destaque pelo Fenerbahçe, mas também pelo que ele tem de relação com o Bahia, com a torcida. É sócio centenário, diga-se de passagem. Tem sócio, plano de sócio aí até 2031. Então, sem sombra de dúvidas, existem coisas para serem levadas em consideração, ponderadas, que podem viabilizar um negócio. Bom, nos resta aguardar, né? Até janeiro, depois, se não tivermos nenhuma novidade mais concreta, aguardar até o meio do ano, mas o atleta continua despertando interesse de outras equipes do futebol brasileiro para além do Bahia. Eu vou ser bem sincero, direto e reto, né? Seria extremamente frustrante para o torcedor do Bahia, que já está ressabiado por ter ouvido coisas, por ter vivenciado outras situações similares com outros jogadores. Eu acho que o exemplo máximo disso é Daniel Alves, né? Veio, nem rendeu o que se imaginava pelo São Paulo, mas na época ainda se falava nesse desejo de encerrar a carreira no Bahia, de vir para o Bahia e tudo mais. Hoje, o Bahia não é mais aquele time de vir só para encerrar a carreira, né? Existe a capacidade de Talisca, de qualquer outro jogador rendendo em bom nível fora, de ser ressarcido pelo nível técnico que tem e de buscar coisas relevantes, conquistas, hoje nessa nova realidade do Bahia, né, com a capacidade de investimento que o Bahia tem. Vamos aguardar. Não está nos planos do Bahia pagar 3 milhões de reais por um atleta de salário, mas não dá para poder a gente cravar absolutamente nada, né? Porque tudo pode acontecer, esse remanejamento que eu pontuei pode ser levado em consideração. Queria falar com vocês agora sobre este cara, o Jean Ayala, despertou o interesse do Bahia, inclusive a apuração do pessoal do SofaScore do Bahia, de que não houve proposta, né, até o momento, que houve apenas uma sonagem, né, uma sinalização de interesse por parte do Bahia, e o Jean Ayala vem, de certa forma, instigando a estima do torcedor do LDU dia após dia, né? É aquele jogador que eu acho que o torcedor do Bahia vislumbra e quer ter dentro do plantel. O cara que não tá começando agora a carreira, já tem alguma experiência, mas não é velho, né? Tem 28 anos de idade, é raçudo, brigador,
e tá habituado a jogar Libertadores da América. É importante ter caras com esse perfil dentro do plantel. E é algo que eu deduzo que o grupo vislumbra, né? A sondagem, a Rony ontem, pra mim não faz muito sentido, porque ele foge muito do perfil e na balança do custo e benefício não compensa tanto, na minha opinião. Não sei a sua visão, fique à vontade para poder opinar. Mas é um perfil de jogador vencedor, né? Que era até um dia desses o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores da América. Eu não estou justificando uma possível vinda, porque eu também não me entusiasmo com esse nome. Então, assim, o Bahia vai buscar jogador visando o nível técnico, mas vai também buscar jogador visando a competitividade, né? A disputa, a experiência, a vivência em determinadas competições. A LDU, inclusive, postou: o jogador mais seguro do encontro foi nosso guerreiro Jean Ayala. E quando você entra ali nas redes sociais, pesquisa, procura entender um pouco melhor, você vê o quanto ele é prestigiado, né? Muitos torcedores falando bem dele, né? Por exemplo, o Paulo Bolanhos, que é torcedor da LDU, botou: espero que Jean Ayala siga um ano mais, né? Mais um ano na LDU, porque o seu nível tem sido um dos melhores dos últimos 6 meses. Recentemente a LDU perdeu um jogo decisivo, né? E ele foi, né, na concepção assim de parte majoritária da torcida, o nome que foi a exceção positiva, sabe? Então, assim, é um nome interessante esse Jean Ayala. A gente já teve a oportunidade, inclusive, de conversar com o nosso querido Bruno Garcês. E Garcês ponderou que o atleta tem boa construção de jogo com os pés, boa bola aérea defensiva, força, só peca na velocidade. Então, assim, tá muito alinhado com o que é o estilo de jogo de David Duarte. Tê-lo ali para poder disputar a posição seria interessante, ter esse defensor gringo, né, da América do Sul, mas uruguaio, raçudo. Eu acho que é algo relevante para se ter dentro do plantel e contribuir com questões que vão além do jogo, da questão técnica e tática. Enfim, meus amigos, é isso. Seguimos aguardando para saber se o Bahia vai avançar ou não na tentativa de contratar o atleta. E qualquer novidade, evidentemente, você vai ver aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, ativar o sino e compartilhar, que é extremamente importante pra gente. Um abraço pra vocês, beijo no coração, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?